Olá e bem-vindos! Hoje a gente tem em mãos um material que nos leva para um território, assim, completamente diferente do usual quando se fala em vampiros. Com certeza. Estamos mergulhando de cabeça numa mitologia oriental que é densa, fascinante, a dos Kuei-jin, e a conexão deles com uma linhagem do Ocidente, o Salubre. Preparem-se. Porque as regras que a gente conhece, simplesmente não se aplicam aqui. Sem dúvida. A ideia hoje é tentar entender a lógica desses seres, porque ela é, fundamentalmente distinta do vampiro gótico ocidental. Certo. As fontes descrevem uma cosmologia inteira, com queda, redenção, uma dualidade interna constante. Então, nosso roteiro é esse. Exato. Explorar a história de uma linhagem específica que faz essa ponte entre Oriente e Ocidente, os Wuzhao, e depois mergulhar nas crenças que definem o que é ser um Kuei-jin. Ótimo. Certo, vamos começar por essa ponte, então. A história se inicia com uma figura conhecida por alguns, Sao Lot, o fundador do clã Salubre do Ocidente. Isso. Ele viaja para o Oriente, mas a recepção que ele tem por lá, digamos que não foi com tapete vermelho. Tapete vermelho é um eufemismo. Para ser bem direto, para os Kuei-jin, os vampiros nativos de lá, a história é bem outra. E qual seria? Na visão deles, Saoló foi um bárbaro ocidental, que veio aprender com um de seus grandes mestres. Mas ele era fraco. Não conseguiu controlar a fera interior, o que eles chamam de Po. E aí ele fugiu. Na visão deles, fugiu como um ladrão, roubando segredos sagrados no processo. Ele é visto como um aproveitador, um traidor. Mas, como sempre, existe o outro lado da moeda, né? Sempre. E esse lado vem da linhagem que ele criou lá, os Wuzhao, que são basicamente os salubris asiáticos. Para eles, o Saulote não era um ladrão. Ele era um profeta, um visionário. Exato. Ele teria previsto uma catástrofe, uma era de escuridão, onde demônios, os reis Yama, dominariam o mundo. A versão dos Wuzhao é que a intenção dele era nobre. Ele chegou propondo uma troca, sabe? Eu sei de ameaças que vocês desconhecem e vocês têm conhecimentos que podem nos ajudar. Uma aliança. Exato. Vamos nos unir. Só que ele foi humilhado, tratado como um inferior, foi expulso, mas em vez de ir embora, ele decidiu ficar e obter o conhecimento que precisava por conta própria, na marra. E é aqui que a coisa fica realmente interessante, porque o método dele foi bem direto. Ele abraçou, transformou duas pessoas para serem seus agentes. A primeira, Zaulat, uma ladra de primeira categoria, e o segundo, Zhao Shu, um erudito, um estudioso. A combinação perfeita. É, a combinação perfeita. Cérebro e músculo. Ou melhor, de mãos ágeis e mente afiada. Um rouba os tomos proibidos. E o outro decifra. Exato. E essa dinâmica de operar em pares, isso se tornou a marca registrada dos Wuzhao. Entendi. Eles se tornam uma linhagem de espiões e bibliotecários místicos, dedicados a uma missão que é praticamente suicida. Reunir todo o conhecimento possível sobre os reis Yama. O que os coloca numa posição impossível. Totalmente! Deixa eu ver se entendi a situação. Os Kuei-jin os odeiam porque os veem como descendentes de um ladrão ocidental. Certo. E os servos dos demônios, obviamente, os querem mortos para que seus segredos não sejam revelados. Eles não têm aliados em lugar nenhum. Precisamente. Em lugar nenhum. São os eternos forasteiros. Nossa. As fontes contam que, no fim, Saulut teve que fugir do Oriente, deixando seus filhos para trás. E eles sobreviveram? Sobreviveram, se estabeleceram na China e continuaram a missão. Mesmo na única corte que os aceita, a da Tartaruga Negra, são tratados como párias. E essa capacidade de sobreviver odiados por todos é o que, segundo o material, deu origem à casta dos observadores do Salubre no Ocidente. E essa saga de sobrevivência os levou ainda mais longe. A perseguição era tão intensa que um grupo dos Wuzhao fez algo drástico. O que seria? Migrou para a África, na esperança de finalmente encontrar um refúgio. Lá, eles se tornaram conhecidos como os Ukuluzao. Sim, e na África, a reputação deles mudou. Deixou de ser espiões misteriosos
para ser predadores aterrorizantes. Aterrorizantes como? Eles pegaram uma disciplina Kuei-jin de manipulação de almas e a refinaram, transformaram numa arma de intimidação. Que tipo de arma? Desenvolveram um ritual que supostamente lhes permitia arrancar a alma de outro vampiro apenas com um olhar do seu terceiro olho. Pera aí. Só com o olhar? Só com o olhar. Foi uma adaptação brutal, uma forma de dizer, não se metam conosco no novo ambiente. Essa habilidade de arrancar almas com o olhar é pavorosa. E me faz pensar. De onde vem todo esse poder sobre almas? Qual é a origem desses vampiros, para começo de conversa? Porque claramente não é a mesma história de Caim que a gente conhece. É uma pergunta excelente, porque nos leva ao cerne da questão. A origem deles não é uma maldição, é uma queda. Uma queda? Eles não foram amaldiçoados por Deus. Eles caíram em desgraça por suas próprias ações. As fontes dizem que, originalmente, eles eram um exército celestial, os 10.000 imortais. O exército celestial. Criados por uma divindade, o venerável personagem de Jade, para proteger a criação. Peraí, eles eram um exército de anjos, basicamente, e viraram... Isso. O que pode corromper um ser celestial a esse ponto? É que a corrupção foi sutil e interna. Como assim? Originalmente, eles se sustentavam absorvendo a energia vital do universo, o Qi, de forma harmônica. Mas durante uma guerra contra demônios, eles descobriram um atalho. Um atalho? Em vez de absorver o Qi do ambiente, eles podiam arrancá-lo diretamente dos seres vivos. Era mais rápido, mais potente. E viciante. Então não teve um tentador externo, uma figura que os enganou. Não. A tentação foi a própria eficiência, a cobiça pelo poder. Esse ato profano os manchou de dentro para fora, transformando os guardiões em predadores. E isso cria um paradoxo fascinante. No Ocidente, ser vampiro é um beco sem saída, uma condenação eterna. É o fim da linha. No Oriente, pelo que parece, é o começo de uma jornada espiritual incrivelmente perigosa. A não-vida deles tem um propósito. Exatamente. Essa ideia de redenção não é só uma diferença mecânica. Ela reflete uma visão de mundo fundamentalmente cíclica, sabe? Comum em filosofias orientais. Certo, diferente da narrativa linear de pecado e condenação do Ocidente. Isso muda tudo sobre como o personagem encara a sua existência. Não é uma maldição a ser suportada, mas um teste a ser superado. Eles seguem caminhos filosóficos e espirituais chamados dharmas. Que são guias para transcender a fome, purificar a alma e, talvez, um dia voltar a um estado de iluminação. Para entender essa jornada, a gente precisa falar de um conceito que parece central para eles, a dualidade. A alma de todo Kuei-jin é dividida, certo? Não. A parte que se lembra de quem você era. E a outra parte? A outra é o Po, é o demônio no outro ombro, a fera. A voz que grita, mais, agora. É a fome, a raiva, o instinto. A vida de um Kuei-jin é a briga constante entre esses dois. E o retorno deles do túmulo tem a ver com isso, não é? Não é um vampiro que se levanta e cria outro, é um processo diferente. Completamente diferente. Quando um mortal morre de forma traumática, com negócios inacabados ou um desejo de vingança, sua alma vai por submundo. Certo. Mas é o Po, a parte demoníaca e faminta, que consegue garras para fora do abismo e reanimar o corpo. O motor do retorno é a fera, não a consciência. Nossa. O Han meio que pera uma carona, e a primeira batalha do recém-nascido é tentar retomar o controle do próprio corpo, que agora é pilotado por um demônio interior. Que terrível! E como se não bastasse essa guerra interna, tem outra camada de dualidade que afeta tudo, o Yin e o Yang. Sim, essa é a dualidade cósmica. Yin é a energia da escuridão, do frio, da morte, da passividade. Yang é a energia da luz, do calor, da vida, da atividade. E todo Kuei-jin tem um desequilíbrio para um dos lados. Exato. Isso define a aparência, os poderes e as fraquezas deles de formas drásticas. E o quão drásticas são essas diferenças? Pensa assim, um Kuei-jin com desequilíbrio Yin parece um cadáver. Pele fria, pálida, sem respiração.
Ele é extremamente vulnerável ao sol, mas tem poderes assustadores, como a visão da morte. Visão da morte? Ele consegue enxergar a entropia, as falhas e fraquezas em qualquer coisa ou pessoa. Uau! E o Yang? Já um vampiro com desequilíbrio Yang parece vivo, pele quente, respira, talvez até tenha um batimento cardíaco fraco. Ele é resistente ao fogo, pode andar sob luz solar indireta e, o mais chocante de tudo, O quê? pode ter filhos. Peraí. Filhos? Como assim filhos? Isso quebra todas as regras. As fontes entram em detalhes sobre isso? Eles são humanos? Vampiros? O quê? É uma reviravolta e tanto. As fontes mencionam que são mortais, mas nascem com uma sensibilidade espiritual altíssima, uma conexão com o mundo sobrenatural. São chamados de Dhampirs. Nossa! Isso mostra o quão fundamentalmente viva é a energia Yang para eles. Isso muda tudo. Então, a clássica estaca de madeira no coração funcionaria neles? Isso levanta uma questão importante, e a resposta é: depende. A imprevisibilidade é a maior defesa deles. Como assim depende? Em Vampiro Yin, a estaca de madeira, ligada à vida e à terra, o paralisa. Mas em um Vampiro Yang, cheio de energia vital, a madeira só causa dano. Então, o que paralisa um Yang? Para paralisar um Yang, você precisa de metal, um elemento associado ao Yin, ao frio e à morte. É o tipo de sistema em que você precisa de um caderno só para anotar as fraquezas do inimigo. Exato. Ok, esse parece um cadáver, estaca de madeira. Aquele parece vivo, preciso de uma barra de metal. A droga, esqueci o metal em casa. Exatamente. A complexidade é imensa. Você tem a luta interna entre Hun e Po, o equilíbrio externo de Yin e Yang e os caminhos filosóficos dos Dharmas, que tentam harmonizar tudo isso. Precisa ter uma mente realmente afiada para absorver, organizar e dominar todas essas regras e possibilidades. Com certeza. Sabe, o tipo de pessoa que se aprofunda nesse universo, que gosta dessas regras complexas e do pensamento estratégico, geralmente é muito criativa, inteligente, envolvida com leitura e aprendizado. Sim, é verdade. É um perfil que aprecia um sistema bem construído e gosta do desafio de dominá-lo. Com certeza. A mentalidade é muito parecida. É a dedicação para dominar um sistema complexo, seja ele um conjunto de regras de um jogo ou, sei lá, o conteúdo de uma prova importante. Pois é. Trata-se de entender a lógica por trás das informações para poder usá-la a seu favor. E esse perfil me lembra muito o de quem se prepara para grandes desafios acadêmicos e profissionais. Vestibular, concurso público, residência médica, exige a mesma capacidade. Totalmente. Absorver uma quantidade enorme de informações complexas e encontrar padrões e aplicar esse conhecimento de forma estratégica. Se esse é o seu caso, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Retomando a conversa, nós falamos da visão da morte dos vampiros Yin. Fiquei curiosa sobre a habilidade correspondente dos que pendem para o Yang. O que a visão da vida deles faz? A visão da vida é um poder de percepção social quase telepático. Um Kuei-Jin Yang pode olhar para um grupo de pessoas e ler as correntes emocionais que fluem entre elas. Ler as emoções? Sim, ele consegue identificar instantaneamente quem são amantes, quem são rivais, quem está mentindo. Que loucura! E mais do que isso, ele pode sintonizar uma emoção específica, como medo ou desejo, e varrer uma multidão para encontrar a pessoa que está sentindo aquilo com mais intensidade. Tornando-a o alvo perfeito. Exatamente. É um poder de manipulação social absurdo. E, pelo que as fontes indicam, isso é só a ponta do iceberg. Temos poderes que vêm diretamente do demônio Paul, disciplinas que não têm paralelo no Ocidente. E os 5 Dharmas, que são praticamente classes de personagem com filosofias e poderes próprios. Certo. O ponto-chave é que Kuei-Jin não é uma categoria única. A natureza deles está em fluxo constante, moldada por suas escolhas filosóficas, pelo seu equilíbrio cósmico e pela eterna guerra civil em sua alma. Cada um deles
É um universo de possibilidades. Então, o que tudo isso significa no final? Se fôssemos resumir, estamos diante de uma mitologia de vampiros que não é sobre horror gótico ou sedução. Definitivamente não. É sobre dualidade, queda e uma busca desesperada por equilíbrio e redenção. O tema central é esse. A grande batalha não é contra caçadores ou clãs rivais, mas contra si mesmo. É a luta para dominar o demônio interior, o pó, e dar voz à consciência, o Ron. Ou seja, A danação para um Kuei-jin não é uma sentença final. É o ponto de partida de uma jornada brutal pela transcendência. e o mais curioso é o que espera no fim dessa jornada. As fontes dizem que, se um Kuei-jin finalmente atinge a iluminação, ele enfrenta uma escolha final. É verdade. Ele pode ficar na Terra como um bodhisattva, um guia para ajudar outros que ainda estão presos no ciclo de sofrimento. Ou pode se tornar um Maharaja, abandonando o plano físico para sempre. Isso nos leva a uma última pergunta provocativa. Se após lutar contra um inferno literal e dominar seu próprio demônio interior, você finalmente alcançasse um estado quase divino, A grande escolha... Você ficaria para trás para ajudar aqueles que ainda sofrem nesse caminho tortuoso ou deixaria tudo para trás em busca da sua própria paz final?